Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta lendo livros para você. Estamos de volta aí mais uma vez após algumas semaninhas bem atribuladas, porém muito produtivas também. E voltamos aqui com nossa série mais longa aqui do canal até o momento, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Hoje vamos ler aqui o capítulo 48, ir até o máximo que conseguir, né? Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos começar aqui direto. Capítulo 48. O grupo inteiro esperava uma carta do Sr. Bennet na manhã seguinte, mas o correio veio e não trouxe uma única linha dele. A família sabia que ele era, em todas as ocasiões comuns, um correspondente negligente e lento, mas em tal situação haviam esperado algum esforço. Foram forçados a concluir que ele não tinha nenhuma informação agradável a enviar, mas teriam ficado felizes até de ter certeza disso. O Sr. Gardiner só havia esperado a chegada da correspondência para partir. Quando ele se foi, elas tiveram certeza de que ao menos receberiam informações constantes do que estava acontecendo, e o tio prometeu ao partir que convenceria o Sr. Bennet a voltar a Longbourn assim que possível, para o grande consolo de sua irmã, que considerava tal medida a única maneira de garantir que o marido não fosse morto em um duelo. A Sra. Gardiner e as crianças permaneceriam em Hertfordshire mais alguns dias, pois ela julgou que sua presença seria benéfica para as sobrinhas. Ajudava a cuidar da Sra. Bennet e era para elas um grande conforto nas horas de descanso. A outra tia também as visitava com frequência, e sempre, segundo dizia, planejando alegrá-las e animá-las. Mas como nunca chegava sem relatar algum novo exemplo de extravagância e inadequação de Wickham, raramente ia embora sem deixá-las mais cabisbaixas do que quando as encontrou. Toda Meryton parecia se esforçar para difamar o homem que, apenas 3 meses antes, foi quase um anjo de luz. Declarou-se que ele devia dinheiro a cada um dos comerciantes do lugar, e suas intrigas, todas honradas com o título de sedução, haviam sido estendidas à família de todos esses comerciantes. Afirmou-se que se tratava do jovem mais perverso do mundo, e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado da aparente bondade dele. Elizabeth, apesar de não dar crédito a nem metade do que se dizia, acreditava o suficiente para reforçar sua certeza de que a irmã estava arruinada. E até Jane, que acreditava menos ainda em tudo isso, ficou quase desesperançada, especialmente porque já tinha passado o tempo suficiente para que recebessem notícias do casal, caso os dois tivessem ido à Escócia, algo em que ela nunca deixou de acreditar. O Sr. Gardiner deixou Longbourn no domingo. Terça, sua esposa recebeu uma carta dele dizendo que, ao chegar, imediatamente encontrou o cunhado e o convenceu a ir com ele à rua Gracechurch, que o Sr. Bennet foi a Epsom e Clapham antes de sua chegada, né? Mas não conseguiu nenhuma informação satisfatória e que estava determinado a investigar nos principais hotéis da cidade, pois o Sr. Bennet julgava possível que os dois houvessem ido a algum deles quando de sua chegada a Londres, antes de arranjarem um alojamento. O próprio Sr. Gardiner não esperava nenhum sucesso na empreitada, mas como seu cunhado estava ansioso, pretendia ajudá-lo. Acrescentou que o Sr. Bennet parecia bastante contrário à ideia de deixar Londres e prometeu voltar a escrever logo. Havia também na carta o seguinte pós-escrito. PS, né? PS. Carta do Sr. Gardiner. Escrevi ao Coronel Forster para solicitar-lhe que tentasse descobrir de algum dos amigos mais íntimos de Wickham no regimento se o jovem tem algum parente ou desconhecido que poderia saber em qual parte ele se esconderia. Se houvesse qualquer um a quem pudéssemos recorrer com a probabilidade de nos dar uma pista dessa, seria de uma importância crucial. No momento não temos nada para nos guiar. O Coronel Forster, ouso dizer, fará tudo em seu poder para nos ajudar nessa questão, mas pensando bem, talvez Lizzie possa nos dizer melhor do que qualquer um que pessoas próximas ele tem. Ué, não entendi. Como é que Elizabeth saberia isso? Eu não entendi. Não entendi qual foi a conexão que ele imaginou aí entre Lizzie e Wickham. Elizabeth compreendeu de onde vinha tal deferência à sua autoridade, mas não estava em seu poder dar nenhuma informação de natureza tão satisfatória quanto o elogio merecia. Nunca ouviu falar de parentes dele, exceto do pai e da mãe, ambos mortos fazia muitos anos. Entretanto, era possível que algum de seus companheiros de milícia pudesse dar mais informações, e embora não tivesse muita esperança, a tentativa era algo pelo que ansiar. Cada dia em Longbourn tornou-se um dia de ansiedade.
Mas a parte mais angustiante de cada um era o horário do correio. A chegada de cartas era o primeiro grande motivo da impaciência matinal. Por meio de cartas, seriam comunicadas quaisquer notícias, boas ou ruins, e esperava-se que cada dia subsequente trouxesse alguma notícia importante. Mas antes de o Sr. Gardiner lhes escrever outra vez, chegou uma carta para o pai, de um lugar diferente. No caso do Sr. Collins, que foi lida por Jane, tendo recebido ordens para abrir tudo que chegasse para ele em sua ausência. Elizabeth, sabendo como as cartas dele eram sempre esquisitas, olhou por cima do ombro da irmã e leu junto. Dizia o seguinte, lá vem o palestrinha. Meu caro senhor, eu me sinto convocado por causa de nosso parentesco e de minhas condições sociais a apresentar minhas condolências por causa da aflição pesarosa que o senhor está sofrendo, da qual fomos informados ontem por uma carta oriunda de Hertfordshire. Tenho certeza, meu caro senhor, que eu e a senhora Collins simpatizamos sinceramente com toda a sua respeitável família na presente angústia, que deve ser do tipo mais amargo, por advir de algo que o tempo não pode apagar. Não poderá haver de minha parte argumento capaz de aliviar um infortúnio tão grave, ou que possa confortá-lo em uma circunstância que dentre todas deve ser a mais aflitiva aos olhos de um pai. A morte de sua filha teria sido uma bênção comparada a isso. Puta que pariu, você não tá falando isso. Você tá maluco, cara. Ele continua aqui, ó. E é ainda mais lamentável porque há razões para supor, como minha querida Charlotte me informou, que esse comportamento licencioso de sua filha foi resultado de um grau de permissividade exacerbado. Porém, ao mesmo tempo, para seu consolo e o da senhora Bennet, estou inclinado a pensar que o temperamento dela deve ser naturalmente ruim. Filho de uma égua. Pois, do contrário, ela não incorreria em uma calamidade dessas sendo tão jovem. Seja como for, deve-se sentir uma pena atroz do senhor. Oh. E de tal opinião não partilha apenas a senhora Collins, como também Lady Catherine e sua filha, a quem relatei a questão. Ou seja, eu já contei pra todo mundo aqui também, tá? Que sua filha sumiu pra casar, fugiu. Fofoqueiro. Elas concordam comigo na percepção de que esse passo em falso de uma filha será prejudicial ao destino de todas as outras, pois quem, como disse Lady Catherine, com imensa complacência, iria querer se relacionar... Quem iria querer se relacionar com uma família dessas? E tal consideração me leva, ademais, a refletir com ainda mais satisfação sobre certo acontecimento no último mês de novembro, pois, se houvesse ocorrido de outra maneira, eu teria sido envolvido em todo o seu infortúnio e desgraça. Portanto, permita-me aconselhá-lo, meu caro senhor, a se consolar o máximo possível, a abandonar para sempre todo afeto por sua filha indigna e deixá-la colher o fruto de sua transgressão hedionda. Cordialmente, caro senhor, etc, etc. Meu amigo, que carta desgraçada. Puta que me pariu. O Sr. Gardiner não voltou a escrever antes de receber uma resposta do Coronel Forster, e não teve nada agradável a dizer. Não se sabia de nenhum parente de Wickham com que ele mantivesse contato, e de certo ele não tinha ninguém próximo vivo. Seus antigos conhecidos eram numerosos, mas, desde sua entrada na milícia, ele parecia não ser de fato amigo de nenhum. Portanto, era difícil indicar alguém que pudesse ter alguma notícia dele. E no estado lamentável das finanças do rapaz, havia um motivo poderoso para manter segredo, além do medo de ser descoberto pelos parentes de Lydia, pois se tornou público que ele possuía dívidas de jogo em quantia considerável. O Coronel Forster acreditava que mais de 1.000 libras seriam necessárias para pagar suas dívidas em Brighton. Suas divas em Brighton. Wickham devia bastante na cidade, mas seus débitos de honra eram ainda mais formidáveis. O Sr. Gardiner não tentou esconder esses detalhes da família de Longbourn. Jane ouviu-os horrorizada. "Um jogador!" ela exclamou. "Isso é totalmente inesperado. Eu não fazia ideia." Pois é.
O seu Gardiner acrescentava na carta que elas podiam esperar o pai em casa no dia seguinte, um sábado. Desanimado pelo fracasso de seus esforços, cedeu às súplicas do cunhado para que retornasse à sua família e o deixasse fazer o que fosse conveniente para a continuidade da busca. Eu não voltava, não. Tá maluco? Minha filha sumiu, eu vou voltar para casa. Quando disseram isso à senhora Bennet, ela não manifestou tanta satisfação quanto as filhas haviam esperado, tendo em conta o anterior receio pela vida do marido. Tá aí uma ilustração. Uma moça com uma laranja na cabeça. Tá bom. O quê? Ele está voltando para casa sem a pobre Lídia? Ela gritou. Ele não pode sair de Londres até achá-los. Quem vai lutar com Icon e fazê-lo se casar com ela se seu pai vier embora? Ué, mas você não queria que ele não morresse? A senhora se decida. Quando a senhora Gardiner começou a desejar ir para casa, decidiu-se que ela e os filhos partiriam para Londres quando o Sr. Bennet chegasse de lá. Portanto, o coche levou-os para a primeira etapa da jornada e voltou trazendo seu senhor de volta a Longbourn. A Sra. Gardiner foi embora imersa em perplexidade a respeito de Elizabeth e do amigo de Derbyshire, que lhe dedicou atenção quando esteve lá. A sobrinha nunca mencionou o nome dele voluntariamente. A expectativa que a Sra. Gardiner criou de receberem uma carta dele não deu em nada. Elizabeth não recebeu nada de Pemberley desde sua chegada. Quem está em Pemberley é Darcy, né? Tá. O atual estado infeliz da família tornava desnecessária qualquer outra desculpa para o desalento de Elizabeth. Assim, nada se podia inferir daí. Embora Elizabeth, a essa altura razoavelmente bem íntima dos próprios sentimentos, estivesse bem consciente de que, se não soubesse nada sobre Darcy, teria tolerado melhor o terror da infâmia de Lídia. Ela acreditava que isso a teria poupado de 1 ou 2 noites insones. Quando o Sr. Bennet chegou, aparentava toda a sua habitual compostura impassível. Disse tão pouco quanto de costume, não mencionou a questão que o fez partir e levou algum tempo antes de suas filhas terem coragem de falar a respeito. Foi só de tarde, quando o Sr. Bennet se juntou a elas para o chá, que Elizabeth arriscou tocar no assunto e então, quando ela expressou brevemente seu pesar pelo que o pai devia ter passado, ele respondeu: "Não diga nada sobre isso. Quem deveria sofrer além de mim? Foi culpa minha e tenho de sentir isso." Elizabeth responde: "O senhor não deve ser tão severo consigo mesmo. É bom mesmo que você me alerte contra tal mal. A natureza humana é tão propensa de afundar nisso. Mas não, Lizzie. Deixe-me uma vez na vida sentir quanto fui o culpado. Não tenho medo de ser dominado pelo sentimento. Vai passar logo", disse aí o Sr. Bennet. "O senhor supõe que eles estejam em Londres?" "Sim. Aonde mais poderiam ir para ficar tão bem escondidos?" "E Lídia costumava querer ir a Londres", acrescentou Kitty. "Ela está feliz então", disse o pai de forma seca. "E deve continuar morando lá por mais algum tempo." Depois de um curto silêncio, ele continuou: "Lizzie, eu não me ressinto de você por ter tido razão nos conselhos que me deu no último mês de maio. Considerando o ocorrido, demonstra grandeza de percepção." E então eles foram interrompidos pela Sra. Bennet, que veio buscar o chá da mãe. Da mãe? Senhorita Bennet. Alguma das filhas, né? "Isso é uma encenação que não traz nada de bom", disse ele. "Dá tanta elegância à desgraça. Um dia farei o mesmo. Eu me sentarei em minha biblioteca em vestes de dormir e causarei o máximo de transtorno que puder. Ou... Que é isso, uma formiga? Sai, formiga. Credo. Onde eu estava? Ou talvez possa protelar até Kitty fugir." "Eu não vou fugir, papai", disse Kitty irritada. "Se eu fosse a Bryanston, me comportaria melhor do que Lídia." "Tá bom, né?" "Você ir a Bryanston? Nem por 50 libras eu confiaria em você perto de lá, nem mesmo em Eastbourne." "Não, Kitty. Pelo menos aprendi a ser cauteloso e você sentirá os efeitos disso. Militar nenhum poderá entrar na minha casa, nem mesmo para cortar caminho até a Vila Bailey. Serão absolutamente proibidos, e a menos que você fique com alguma de suas irmãs. E você nunca mais sairá de casa até conseguir provar que passou 10 minutos de cada dia agindo de maneira racional." Kitty, que levou todas aquelas ameaças a sério, começou a chorar, né? Ora, disse ele, "não fique infeliz. Se você for uma boa menina pelos próximos 10 anos, eu a levaria a uma inspeção militar." O Sr. Bennet ficou amargurado, né? Faz todo sentido. O bichinho tá
tá digerindo ainda o que aconteceu. Caraca, 10 anos. Capítulo 49. 2 dias depois do retorno do Sr. Bennet, enquanto Jane e Elizabeth caminhavam juntas pelos arbustos atrás da casa, a governanta veio em sua direção e, concluindo que ela veio chamá-las para ir ver a mãe, adiantaram-se para encontrá-la. Porém, em vez do chamado esperado, quando a alcançaram, ela disse à senhorita Bennet: "Peço desculpas por interrompê-la, mas tinha esperanças de que a senhorita teria alguma boa notícia da cidade. Por isso, tomei a liberdade de vir perguntar." "O que você quer dizer, Rio? Não recebemos nada da cidade." "Cara, senhorita!" exclamou Rio com grande espanto. "Não sabia que chegou uma carta expressa do seu Gardiner para o patrão?" O carteiro passou faz meia hora e o patrão recebeu uma carta." E aí as meninas correram, sem continuar a conversa, de tão ávidas que ficaram para entrar. Atravessaram o vestíbulo, correndo até a sala de café da manhã e de lá para a biblioteca. Não encontraram pai em nenhum desses lugares e estavam prestes a ir procurá-lo no andar de cima com a mãe, quando encontraram o mordomo, que disse: "Se vocês estão procurando o patrão, senhoritas, ele foi caminhar até o bosque." E aí, de posse daquela informação, as duas cruzaram o saguão mais uma vez e correram pelo gramado até o pai, que seguia decididamente em direção ao pequeno bosque, contornando a lateral do cercado. Jane, que não era nem tão leve nem tinha tanto hábito de correr quanto Elizabeth, chamou a menina de gorda, não entendi. Logo ficou para trás, enquanto a irmã, arquejando, alcançou e gritou com ansiedade: "Oh, papai, quais são as novidades? Quais são? Você recebeu notícias do meu tio?" "Sim, chegou uma carta expressa dele." "Bem, e que notícias traz? Boas ou ruins?" "O que tem de bom para se esperar?" disse ele, tirando a carta do bolso. "Mas talvez você queira lê-la." Elizabeth pegou a carta de sua mão impaciente. Jane os alcançou. "Lê em voz alta", disse o pai, "pois nem eu mesmo sei direito sobre o que é." E aí, começa a cartinha aqui do Sr. Gardiner. Diz a carta, né? "Rua Grace Church, segunda-feira, 2 de agosto. Meu caro cunhado, enfim consigo lhe mandar algumas novas sobre minha sobrinha e tais que, no todo, espero que lhe tragam satisfação. Assim que você partiu no sábado, eu tive a sorte de descobrir em qual parte de Londres eles estavam. Os detalhes eu guardarei para quando nos virmos. Basta saber que eles foram encontrados. Eu vi os dois." E aí Jane fala: "Então minhas esperanças foram atendidas. Eles estão casados." Elizabeth: "Deixa eu ler. Você vai deixar eu ler? Eu tô lendo aqui o bagulho." Elizabeth continua a leitura. "Eu vi os dois. Eles não estão casados, nem consegui descobrir se havia alguma intenção de se casar. Mas se você estiver disposto a cumprir as promessas que me arrisquei a fazer em seu nome..." O que tu prometeu? "Tenho esperanças de que não demorará até se casarem. Tudo o que se requer de você é garantir a Lídia, por determinação legal, a parte de direito dela entre os 5.000 assegurados às suas filhas, depois que você e minha irmã morrerem. Além disso, que você se comprometa a conceder a ela diante de sua vida..." Não, peraí, li errado. "Além disso, que você se comprometa a conceder a ela durante sua vida 100 libras por ano. São essas as condições com as quais, considerando tudo, não hesitei em concordar, julgando ter esse privilégio em seu nome. Eu mandarei essa carta expressa a fim de que não se perca nenhum tempo para a chegada de sua resposta. Você compreenderá facilmente desses detalhes que as circunstâncias do Sr. Wickham não são tão irremediáveis quanto se acreditava. O mundo foi enganado a esse respeito. Fico feliz em dizer que haverá algum dinheiro até quando todas as dívidas dele forem pagas, para acomodar minha sobrinha, além do dinheiro dela própria. Se, como concluo que será o caso, você pode me enviar plenos poderes de agir em seu nome ao longo de toda a negociação, eu imediatamente darei instruções a Haggerston." Não sei quem é Haggerston, mas ele dará instruções a Haggerston para preparar os termos da determinação legal. Não haverá qualquer razão para você voltar à cidade, portanto, permaneça em Longbourn, calmo e conte com a minha diligência e atenção. Envie sua resposta tão logo puder e tenha o cuidado de escrever explicitamente: julgamos melhor que minha sobrinha se case aqui em nossa casa e que espero você vai aprovar. Eu não aprovaria. Ela virá até nós hoje. Eu escreverei de novo assim que mais alguma coisa for determinada. Atenciosamente, E.D.W. Gardiner. Para mim, o Wickham tá fazendo a pobre Lídia de refém e tá pedindo um resgate.
Bom, vamos continuar aqui. É possível! Gritou Elizabeth. Será possível que ele se casará com ela? Wickham não é tão indigno então como havíamos pensado, disse a irmã. Meu querido pai, eu lhe parabenizo. E o senhor já respondeu a carta? Perguntou Elizabeth. Não, mas isso deve ser feito logo. Com grande empenho, ela rogou para o pai não perder mais tempo em escrever. Ah, meu querido pai, volte e escreva agora mesmo. Pense em como cada minuto importa em um caso desses. Deixe-me escrever pelo senhor, seu trabalho foi muito incômodo, disse Jane. É mesmo incômodo, ele replicou, mas tem de ser feito. E dizendo isso, deu a volta com elas e caminhou na direção da casa. Posso perguntar sobre os termos? Acho que é preciso concordar com eles, disse Elizabeth aí, né? Concordar? Só tenho vergonha por ele ter pedido tão pouco. Tá bom, né? Eles devem se casar, mas ainda assim, que tipinho de homem que ele é. Sim, eles devem se casar, não há mais nada a fazer. Mas duas coisas eu queria muito saber. Uma é, quanto dinheiro seu tio perdeu para fazer isso acontecer? E a outra é, como um dia eu vou conseguir pagá-lo? Dinheiro? Meu tio? Exclamou Jane. O que o senhor quer dizer, pai? Quero dizer que nenhum homem em sua perfeita razão se casaria com Lídia por uma compensação tão pouco tentadora quanto 100 por ano durante minha vida e 50 depois que eu morrer. Isso é bem verdade, disse Elizabeth. Apesar de não ter me ocorrido antes, as dívidas dele pagas e ainda sobrará alguma coisa. Ah, deve ser obra do meu tio. Homem generoso e bom. Temo que ele tenha se dado esse incômodo. Uma pequena soma não poderia conseguir tudo isso. Eu não entendi que as dívidas dele foram pagas já. Aqui ele está dizendo que fico feliz em dizer que haverá algum dinheiro até quando todas as dívidas dele forem pagas, para acomodar minha sobrinha, muito além do dinheiro dela própria. Tá. Tudo que requer garantir a Lídia poder terminar a ação legal, a parte de direito dela entre os 5.000 assegurados às suas filhas, depois que você e minha irmã morrerem. Além disso, você prometa a considerar ela durante sua vida 100 libras por ano. Tá. São essas as condições. Não hesitei em concordar julgando ter esse privilégio em seu nome. Mandaria... não entendi dessa forma não que as dívidas dele foram pagas. Eu estou entendendo que as dívidas dele serão pagas e que não está claro quem é que vai pagar isso. Eu entendi que era o próprio Wickham de alguma forma, né? Mas tá, vamos seguir aqui. Isso é bem verdade, disse Elizabeth, apesar de não ter me ocorrido antes, as dívidas dele pagas e ainda sobrará alguma coisa. Deve ser obra do meu tio. Homem generoso e bom. Temo que ele tenha se dado esse incômodo. Uma pequena soma não poderia conseguir tudo isso. Não, disse o pai. Wickham é um tolo se ficar com ela por 1 centavo menos do que 10.000 libras. Eu ficaria triste de pensar tão mal dele, logo no começo de nosso parentesco. 10.000 libras? Deus nos livre! Como é que se paga sequer metade disso? O Sr. Bennet não respondeu. Ou seja, nessa época aqui, né? O cara tinha que pagar pro noivo para levar a esposa. Então, se ele está dizendo aqui 10.000 libras, ele está dizendo que aquela esposa, a filha dele, é um problema tão grande que tem que se pagar muito pro cara aceitar casar com ela, tá ligado? É uma ideia um pouco complicada nos tempos de hoje. O Sr. Bennet não respondeu. E cada um, em profunda reflexão, continuou em silêncio até chegarem à casa. O pai foi até a biblioteca para escrever e as meninas entraram na sala de café da manhã. E eles vão mesmo se casar, exclamou Elizabeth, assim que ficaram sozinhas. Que coisa estranha. E por isso temos de ser gratas, que eles vão se casar por menor que seja a sua chance de felicidade, por mais lamentável que seja o caráter dele. Somos forçados a nos regozijar. Ah, Lídia. Eu me consolo em pensar que ele com certeza não se casaria com Lídia se não tivesse alguma afeição verdadeira por ela, replicou Jane. Embora nosso tio tenha feito coisas para eximi-lo, não consigo acreditar que 10.000 libras ou qualquer coisa do tipo tenham sido pagas adiantadas. Ele tem os próprios filhos e que pode vir a ter mais. Como poderia privar-se de metade disso? De sequer metade disso, no caso, né? Acho que é o que ela quis dizer. Se tivéssemos como descobrir de quanto eram as dívidas de Wickham, disse Elizabeth, e quanto foi acordado entre ele e nossa irmã,
saberemos exatamente o quanto o Sr. Gardiner fez pelos dois, porque o Wickham não tem um centavo para chamar de seu. A bondade dos nossos tios nunca poderá ser retribuída. O fato de eles a terem levado para casa, concedendo-lhe sua proteção e favores pessoais, já é um sacrifício pelo bem dela que anos de gratidão não poderão reconhecer. A essa hora, ela está com eles. Se tamanha bondade não a deixar constrangida agora, ela nunca merecerá ser feliz. Que encontro vai ser quando ela e a tia se virem? Devemos nos empenhar em esquecer tudo o que passou dos dois lados, disse Jane. Espero e acredito que ela será feliz. Jane, como sempre, é muito boazinha, né? O fato de ele ter consentido em se casar com ela é prova, creio, de que colocou a cabeça no lugar. O afeto mútuo os estabilizará e gosto de pensar que eles vão se acomodar com discrição e viver de modo tão racional que em algum tempo a imprudência passada será esquecida. A conduta deles, agora Elizabeth falando, né? A conduta deles foi tal que nem eu, nem você, nem ninguém jamais poderá esquecer. É inútil falar disso. Aí Jane falou, vamos esquecer isso aí tudo. Elizabeth, nem fudendo, não tem jeito. E então, lhes ocorreu a grande probabilidade de a mãe ainda não saber do que tinha acontecido. Portanto, entraram na biblioteca e perguntaram ao pai se não desejava que elas lhe contassem. Ele escrevia e, sem erguer a cabeça, respondeu friamente, como vocês quiserem. Podemos levar a carta do tio e ler para ela? Pegue o que quiserem e saiam. Estou escrevendo aqui, estou trabalhando. Elizabeth pegou a carta da escrivaninha dele e as duas subiram juntas. Mary e Kit encontravam-se com a senhora Bennet. Portanto, um anúncio bastaria para todas. Depois de lhes informar brevemente que haveria boas notícias, a carta foi lida em voz alta. A senhora Bennet mal se conteve. Deve estar radiante, né? Assim que Jane terminou de ler sobre as esperanças do Sr. Gardiner de que Lydia logo estaria casada, sua alegria verteu, e cada frase subsequente aumentava sua profusão. O estado de empolgação ao qual passou, provocado pelo deleite, foi tão violento quanto nas vezes que se exaltava por medo ou aflição. Saber que a filha se casaria bastava. Não foi perturbada por qualquer receio quanto à felicidade de Lydia, nem humilhada por nenhuma recordação de sua má conduta. Minha querida Lydia, ela gritou, isso é mesmo maravilhoso, ela se casará. Eu a verei de novo, ela se casará aos 16 anos, meu bom e gentil irmão. Eu sabia como seria, sabia que ele daria conta de tudo. Como estou ansiosa para vê-la e para ver o querido Wickham também. Mas as roupas de casamento, vou escrever para minha cunhada Gardiner sobre elas imediatamente. Lizzie, minha querida, corra até seu pai e pergunte-lhe quanto ele dará a ela. Fique, eu mesma vou. Toque a campainha, Kit, para chamar a Hill. Vou me vestir em um momento. Minha querida Lydia, como ficaremos felizes quando nos encontrarmos. Oh, meu Deus, meu Deus. Senhora Bennet é uma figura, velho. A filha mais velha quis aliviar um pouco a violência de tal arrebatamento, tentando levar os pensamentos dela às obrigações que deviam ao Sr. Gardiner. Por que devemos atribuir esse feliz desenlace em grande medida à bondade dele? Ela acrescentou. Estamos convencidas de que ele se comprometeu a ajudar o Sr. Wickham com dinheiro. Bem, muito que bem. Quem faria isso senão o próprio tio de Lydia? Gritou a mãe. Se ele não tivesse uma família própria, eu e minhas filhas ficaríamos com todo o dinheiro dele, sabe? É a primeira vez que ganhamos alguma coisa dele, exceto por alguns presentes. Ora, estou tão feliz. Em pouco tempo teria uma filha casada, Sra. Wickham. Como isso soa bem. E ela só fez 16 em junho. Minha querida Jane, estou tão alvoroçada que com certeza não consigo escrever, então vou ditar e você escreve para mim. Depois veremos sobre o dinheiro com seu pai, mas as coisas devem ser encomendadas imediatamente. Ela não tá nem aí pra nada, ela só quer saber que a filha dela casou. E aí ela começou a falar em detalhes de algodão, musselina, cambraia e teria ditado milhares de ordens se Jane, embora com alguma dificuldade, não a tivesse persuadido a esperar até o pai estar livre para ser consultada. Ela comentou que um dia de atraso teria pouca importância e sua mãe estava feliz demais para ser tão obstinada quanto de costume. Outros planos lhe vinham à cabeça. Vou até Meryton assim que me vestir, ela disse. Contarei todas as maravilhosas notícias à minha irmã Phillips e quando voltar, visitarei Lady Lucas e a senhora Long Kitty. Não, e a senhora Long.
Kitty, corra lá embaixo e peça a carruagem. Tomar um ar me fará muito bem, tenho certeza. Meninas, posso fazer algo por vocês em mérito? Aí vem Rio. Minha querida Rio, ouviu as boas notícias? A senhora Lídia vai se casar e vocês todos teriam uma tigela de ponche para festejar no casamento dela. A senhora Rio imediatamente começou a expressar sua alegria. Elizabeth recebeu seus parabéns em meio ao resto e, enojada daquela insensatez, refugiou-se no quarto para pensar livremente. A situação da pobre Lídia já seria, na melhor das hipóteses, ruim o bastante, mas ela precisava agradecer por não ser pior. Sentia-se assim, e embora não fosse justo esperar nem felicidade racional, nem prosperidade material para sua irmã no futuro, ao olhar para trás, para o que haviam temido apenas 2 horas antes, percebeu os benefícios do que haviam ganhado. Ok, né? A senhora Bennet soltou um parafuso aí. Vamos lá, capítulo 50. O Sr. Bennet já desejou muitas vezes antes do período atual de sua vida que, em vez de gastar toda a sua renda, tivesse poupado uma soma anual para melhor prover as filhas e a esposa, caso ela vivesse mais que ele. Agora, desejava isso mais do que nunca. Se tivesse cumprido seu dever a esse respeito, Lídia não ficaria devedora do tio por qualquer honra ou crédito que ela agora possuísse. A satisfação de conseguir um dos jovens mais indignos de toda a Grã-Bretanha como marido poderia então ficar com a pessoa adequada. Preocupava-o o fato de que um assunto que traria tão pouco benefício a qualquer um devesse ser conduzido somente à custa de seu cunhado, e decidiu que, se possível, descobriria a dimensão de sua assistência e exoneraria a dívida assim que pudesse. Quando o Sr. Bennet se casou, consideraram completamente inútil economizar, pois, é claro, deviam ter um filho. E esse filho romperia os termos da herança quando fosse maior de idade, e assim, a viúva e filhos mais novos teriam sustento. 5 filhas entraram no mundo sucessivamente, mas o filho ainda não tinha vindo. A Sra. Bennet, por muitos anos depois do nascimento de Lídia, tinha a certeza de que viria. Finalmente desistiram de esperar esse acontecimento, mas era tarde demais para começar a guardar dinheiro. A Sra. Bennet não tinha tino para economizar, e o amor do marido pela independência foi a única coisa capaz de evitar que excedessem a renda. No contrato de casamento, havia se estabelecido 5.000 libras para a Sra. Bennet e as crianças, mas em que proporções isso deveria ser dividido entre as filhas dependia do testamento dos pais. Esse era um ponto com respeito a Lídia, pelo menos, que agora estava definido. E o Sr. Bennet não tinha como hesitar em concordar com a proposta que lhe foi feita. Em termos de grato reconhecimento pela bondade do cunhado, embora expresso de maneira concisa, ele colocou no papel sua perfeita aprovação de tudo o que foi feito e sua boa vontade em cumprir os compromissos assumidos em seu nome. Nunca supôs antes que, se pudessem convencer Wickham a se casar com sua filha, isso seria feito com tão poucos contratempos quanto no presente arranjo. Ele mal perderia 10 libras por ano por causa dos 100 que deveriam ser pagos ao casal, pois, com a comida e a mesada de Lídia e os contínuos presentes que recebia das mãos da mãe, os gastos da menina mal cabiam naquela soma. O fato de que o arranjo foi feito com tão insignificante esforço de sua parte também era uma surpresa bem-vinda, pois, no momento, seu desejo era ter o mínimo possível de dores de cabeça com o assunto. Quando acabaram os primeiros ataques de fúria que o haviam feito ir atrás dela, ele naturalmente retornou a toda a sua indolência anterior. A carta logo foi despachada, pois apesar de demorar a assumir uma tarefa, ele sempre a executava rápido. Implorou pelos detalhes do que devia ao cunhado, mas estava furioso demais com Lídia para enviar qualquer mensagem a ela. Compreendo. As boas novas espalharam-se depressa na casa e com velocidade proporcional na vizinhança, que as recebeu com decente serenidade. Claro que seria mais benéfico para a conversa se a senhorita Lídia Bennet tivesse ido à cidade, ou, como uma alternativa mais alegre, fosse isolada do resto do mundo, em alguma fazenda distante. No entanto, havia muito a se falar sobre o casamento dela, e os bem-humorados votos de respeitabilidade de todas as velhas rancorosas de Meryton perderam pouco da força com aquela mudança de circunstâncias, porque, com o marido daqueles, a infelicidade de Lídia era tida como certa. Fazia uma quinzena desde a última vez que a senhora Bennet desceu do quarto, mas naquele dia feliz, ela assumiu seu assento na cabeceira da mesa, com um bom humor opressor. Nenhum sentimento de vergonha causava a menor mancha em seu triunfo. O casamento de uma filha, seu objetivo primeiro desde que Jane fez 16 anos, agora estava a ponto de ser cumprido, e seus pensamentos e palavras só fluíam na direção dos convidados de uma cerimônia elegante, ricas musselinas, novas carruagens e criados.
Ela se ocupou em procurar pela vizinhança uma residência adequada para a filha, e sem saber nem considerar qual era a renda do casal, rejeitou muitas por serem deficientes em tamanho e em importância. E aí diz ela, High Park poderia servir se os Golden fossem embora, ou a casa grande em Stoke se a sala de estar fosse maior. Mas Ashworth é muito longe, eu não suportaria vê-la a 15 quilômetros de mim. E quanto a Purvis Lodge, os sótãos são horríveis. As casas têm nome, é isso? Esquisito. Seu marido a deixou falar sem interrupção enquanto os servos permaneciam, mas, quando eles se retiraram, disse-lhe: Senhora Bennet, antes de você alugar alguma ou todas essas casas para seu genro e sua filha, vamos entender uma coisa aqui. Eles jamais serão admitidos em uma casa sequer nessa vizinhança. Eu não gostaria de encorajar a imprudência dos dois recebendo-os em Longbourn. Uma longa contenda seguiu-se àquela declaração, mas o Sr. Bennet manteve-se firme. Tal debate logo levou a outro, e a Sra. Bennet descobriu com espanto e terror que o marido não adiantaria um guinéu sequer para a filha comprar roupas. Ele declarou que Lydia não receberia dele nenhum gesto afetivo pela ocasião. A Sra. Bennet mal conseguia compreender. O fato de a raiva do marido ser elevada a um ressentimento inconcebível, a ponto de ele recusar à filha um privilégio sem o qual o casamento dela mal pareceria válido. Exigia qualquer coisa que ela julgasse possível. A Sra. Bennet estava mais alerta para a desgraça que a falta de roupas novas traria sobre as núpcias da filha do que para qualquer senso de vergonha por Lydia ter fugido e coabitado com Wickham durante uma quinzena antes de o casamento acontecer. Elizabeth agora se arrependia de todo o coração de, pela angústia do momento, ter sido levada a confessar ao Sr. Darcy seus receios pela irmã, pois como o matrimônio logo traria um desfecho adequado para a fuga, era possível que eles escondessem o início desfavorável de todos os que não estavam imediatamente implicados no caso. Não tinha medo de que a história se espalhasse por meio dele. Existiam poucas pessoas em cujo sigilo ela confiaria mais. Mas, ao mesmo tempo, ele seria a pior pessoa para tomar conhecimento da fragilidade de uma irmã sua. Não que tivesse algum medo de que isso trouxesse desvantagens à sua reputação, já que, em todo caso, parecia haver um abismo intransponível entre os dois. Mesmo se o casamento de Lydia tivesse acontecido nos termos mais honrosos, Elizabeth não podia supor que o Sr. Darcy se ligaria com uma família qual, fora todas as demais objeções, formaria agora uma aliança e um parentesco dos mais próximos com o homem que ele tão justamente desprezava. Não se surpreenderia se Darcy se afastasse de tal ligação. Faz sentido, né? Faz sentido. O desejo de obter o afeto dela, que Elizabeth tinha certeza que ele sentiu em Derbyshire, não poderia, racionalmente pensando, sobreviver a um golpe daqueles. Sentia-se humilhada e triste, arrependia-se, embora mal soubesse do que. Começou a cobiçar a estima dele quando não tinha mais esperanças de obtê-la. Queria receber notícias dele quando parecia não haver a menor chance de conseguir informações. Convenceu-se de que poderia ter sido feliz com ele quando não era mais provável que voltasse a encontrá-lo. Que triunfo para ele, pensava com frequência. Se soubesse que a proposta que ela orgulhosamente desprezou apenas 4 meses antes agora teria sido alegre e gratamente recebida. O Sr. Darcy era generoso. Ela não duvidava disso, né? Como os mais generosos de seu sexo, mas enquanto fosse mortal, devia sentir triunfo. Elizabeth começou a compreender que ele era o exato tipo de homem que, tanto em caráter como em habilidades, lhe seria mais adequado. Seu discernimento e temperamento, embora diferentes do dela, teriam atendido a todos os desejos da jovem. Seria uma união que traria vantagens aos dois, como a desenvoltura e a vivacidade de Elizabeth. O juízo dele poderia ter sido suavizado e seus modos melhorados. E do bom senso, eu posso consertá-lo. E do bom senso, erudição e conhecimento de mundo de Darcy, ela poderia ter se beneficiado muito. Mas esse casamento feliz agora não poderia mostrar à multidão admirada o que era de fato a felicidade conjugal. Uma união de tendência diferente impossibilitando o acontecimento da outra. Logo, aconteceria em sua família. Como Wickham e Lydia se sustentariam com razoável independência financeira, Elizabeth não conseguia imaginar. Mas era fácil conjecturar
quão curta seria a duração da felicidade de um casal que só se uniu porque suas paixões eram mais fortes que suas virtudes. O Sr. Gardiner logo escreveu outra vez para o cunhado, respondendo brevemente aos agradecimentos do Sr. Bennet, dando garantias de sua ansiedade para promover o bem-estar de todos na família e concluiu com súplicas de que nunca mais se tocasse do assunto. O principal teor da carta era informá-los de que Wickham resolveu deixar a milícia. Ele acrescentou: "Era meu grande desejo que ele fizesse assim que o casamento fosse marcado, e acho que o senhor concordará comigo em considerar que a saída dele da corporação é altamente aconselhável, tanto por causa dele como por causa de minha sobrinha. É a intenção do Sr. Wickham passar para o exército regular, e entre seus antigos amigos há alguns que ainda podem e estão dispostos a ajudá-lo no exército." Tá bom, né? Foi-lhe prometido um posto de oficial no regimento de um certo general, atualmente aquartelado no norte. É uma vantagem que ele fique tão longe desta parte do reino. Parece promissor e tenho esperança de que, em meio a pessoas diferentes, os dois tenham uma reputação a zelar. Ambos sejam mais prudentes. Escrevi ao coronel Foster para informá-lo dos presentes arranjos e para lhe pedir que satisfaça os vários credores do Sr. Wickham em Brighton, e perto de lá com garantias de rápido pagamento, com que eu mesmo me comprometi. Tá, agora ele deixou claro que fez isso mesmo. Beleza. Tá bom, né? Esse é um tio que realmente ama a sobrinha. Realmente ama a sobrinha. E peço que o senhor faça o mesmo com os credores dele em Meryton, listados em anexo, segundo informações fornecidas por ele. O Sr. Wickham confessou todas as dívidas. Espero que ao menos não tenha nos enganado. Haggerstone recebeu nossas instruções e tudo será concluído em uma semana. Eles se juntarão a esse regimento, a menos que sejam convidados primeiro a Longbourn. E me foi dado a entender pela Sra. Gardiner que minha sobrinha deseja muito ver todos vocês antes de partir para o sul. Partir do sul. Ela está bem e me pede para ser devidamente lembrada ao senhor e à mãe dela. Cordialmente, E. Gardiner. O Sr. Bennet e as filhas viram todas as vantagens do afastamento de Wickham do condado com a mesma clareza do Sr. Gardiner. Mas a Sra. Bennet não ficou tão satisfeita com a notícia. O fato de que Lydia se mudaria para o norte justo quando a mãe mais esperava o prazer e o orgulho de sua companhia, pois não desistiu da ideia de eles morarem em Hertford, era uma grave decepção. Além disso, era uma pena Lydia ser afastada de um regimento onde conhecia todos e gostava de tanta gente. Ela gosta tanto da Sra. Foster, ela disse. Será muito horrível mandá-la embora, e ela gosta de muitos dos rapazes também. Os oficiais podem não ser tão agradáveis no regimento desse general, disse aí a Sra. Bennet. O pedido da filha de ser admitida de volta à família antes de partir para o norte recebeu, em um primeiro momento, um não absoluto. Mas Jane e Elizabeth, que concordaram em desejar, pelo bem dos sentimentos e do valor da irmã, que os pais reconhecessem seu casamento, imploraram com tanta insistência, mas com tamanha racionalidade e delicadeza para ele aceitar receber Lydia e o marido em Longbourn assim que os dois estivessem casados, que o convenceram a pensar como elas e agir segundo desejavam. E a Sra. Bennet teve a satisfação de saber que poderia exibir a filha casada pela vizinhança antes de ela ser banida para o norte. Banida, como assim? Portanto, quando o Sr. Bennet escreveu outra vez para o cunhado, enviou sua permissão para os dois virem, e foi estabelecido que tão logo a cerimônia acabasse, eles partiriam para Longbourn. Elizabeth surpreendeu-se que Wickham concordasse com tal plano e, considerando a própria vontade, qualquer encontro com ele teria sido o último objeto de seus desejos. Muito bem, capítulo 51. O dia do casamento da irmã chegou e Jane e Elizabeth se emocionaram por ela, provavelmente mais do que ela mesma. Por quê? Não entendi. A carruagem foi despachada para buscar os noivos, que deviam estar lá à hora do jantar. As irmãs Bennet mais velhas aguardavam a chegada do casal com temor, especialmente Jane, que projetou em Lydia os sentimentos que ela mesma teria nutrido, se fosse ela a culpada, e lhe doía pensar no que a irmã teria de suportar. Eles chegaram. A família encontrava-se reunida na sala de café da manhã para recebê-los. Sorrisos cobriam o rosto da Sra. Bennet quando a carruagem alcançou a porta. O marido parecia impenetravelmente austero, as filhas agitadas, ansiosas e inquietas. Ouviram a voz de Lydia do vestíbulo, a porta foi escancarada e ela correu para dentro da sala. Sua mãe adiantou-se, abraçou-a e recebeu-a em êxtase.
Ofereceu a mão com um sorriso afetuoso para Wickham, que seguia sua senhora, e parabenizou a ambos com um furor que demonstrava não haver dúvidas quanto à felicidade do casal. A recepção por parte do Sr. Bennet, a quem então se viraram, não foi tão cordial. Ele mal abriu a boca, embora seu semblante houvesse ficado muito mais austero. A confiança descontraída do casal bastou para exasperá-lo. Elizabeth sentiu desgosto e até a senhorita Bennet ficou chocada. Lídia ainda era Lídia, indomada, descarada, selvagem, barulhenta e destemida. Ela foi de irmã a irmã, exigindo os parabéns e, quando enfim se sentou, olhou ao redor com ansiedade, reparando em algumas pequenas alterações e comentou com uma risada que fazia muito tempo desde que esteve ali. Pois é, né? Wickham não estava nem um pouco mais aflito do que ela, mas seus modos eram sempre tão agradáveis que, se o caráter e o casamento fossem como deveriam ter sido, seus sorrisos e sua naturalidade enquanto assumia seu lugar na família teriam deleitado a todos. Elizabeth nunca acreditou que ele seria capaz de tamanha presunção, mas se sentou, decidida a nunca mais tentar prever os limites da imprudência de um homem imprudente. Ela corava e Jane corava, mas as bochechas daqueles que causavam tão embaraço não sofreram nenhuma variação de cor. É o famoso a cara nem arde, né? Pois é. Não faltava conversa, nem a noiva nem a mãe conseguiam falar rápido bastante. E Wickham, que por acaso se sentou perto de Elizabeth, começou a perguntar sobre os conhecidos da vizinhança, com uma naturalidade bem-humorada que ela se sentiu bem capaz de equiparar em suas respostas. Os dois pareciam cheios das mais felizes lembranças do mundo. Nada do passado era recordado com dor, e Lídia voluntariamente abordou os assuntos aos quais as irmãs não teriam aludido por nada no mundo. Pensem só que faz 3 meses desde que foi embora, ela exclamou. Parece uma quinzena, juro. Mas muitas coisas aconteceram nesse tempo. Pelo amor de Deus, quando fugi, tenho certeza de que não pensava em me casar antes de voltar. Mas pensei que seria muito divertido se casasse. Tá bom, né? O pai ergueu os olhos. Jane ficou angustiada. Elizabeth olhou sugestivamente para Lídia, porém ela, que nunca ouvia nem via nada que escolhesse ficar insensível, continuou alegremente. Ah, mamãe, as pessoas das redondezas sabem que estou casada? Eu temia que não. Ultrapassamos o cabriolé de William Golding e decidi que ele deveria saber. Então baixei o vidro ao lado dele, tirei a luva e pousei minha mão na borda da janela para ele poder ver o anel. Então fiz uma reverência, sorri com ar de naturalidade. Elizabeth não aguentava mais, levantou-se e saiu da sala. E não voltou mais até ouvi-los passando pelo saguão, a caminho da sala de jantar. Ela não se juntou a eles a tempo de testemunhar Lídia com ansiosa ostentação, tomando a mão direita da mãe e dizendo à irmã mais velha: Ah, Jane, agora eu assumo seu lugar e você deve ficar mais para trás, pois sou uma mulher casada. Não se poderia esperar que o tempo trouxesse a Lídia o pudor do qual ela estava tão completamente livre a princípio. Sua vivacidade e bom humor aumentaram. Queria ver a Sra. Phillips, os Lucas e todos os vizinhos e ouvir a todos chamarem-na de Sra. Wickham. E nesse interim, foi depois do jantar mostrar o anel e se gabar de estar casada para a Sra. Hill e 2 criadas. Bem, mamãe, ela disse, quando todos retornaram à sala do café da manhã. E o que acha do meu marido? Ele não é um homem encantador? Tenho certeza de que todas as minhas irmãs me invejam, só espero que elas tenham metade de minha boa sorte. Todas devem ir a Bryston, lá é o lugar certo para conseguir maridos. Que pena, mamãe, que não fomos todas. Oh, meu Deus. E a senhora Bennet responde: Verdade. E se eu pudesse agir de acordo com minha vontade, teria ido. Mas, minha querida Lídia, não gosto nada de você indo para tão longe. Tem que ser assim? Ah, senhor, sim. Não há nada de mais nisso. Eu vou gostar muito. Você, papai e minhas irmãs devem ir nos ver. Ficaremos em Newcastle durante todo o inverno. E ouso dizer que haverá alguns bailes. E eu cuidarei de conseguir bons acompanhantes para todas elas. Eu adoraria isso mais do que qualquer coisa, disse a mãe. Então, quando vocês forem embora, podem deixar 1 ou 2 de minhas irmãs comigo e ouso dizer que conseguirei maridos para elas antes do inverno acabar. Eu lhe agradeço pela parte que me toca, disse Elizabeth, mas não gosto do seu modo de conseguir maridos. E aí os visitantes não ficariam mais de 10 dias com eles. O Sr. Wickham
recebeu seu posto antes de deixar em Londres e precisava se unir ao regimento ao cabo de uma quinzena. Ninguém além da Sra. Bennet sentiu pesar pela estadia ser tão curta e ela aproveitou o tempo ao máximo, prestando visitas à vizinhança com a filha e dando festas frequentes em casa. Tais festas eram aceitáveis para todos. Evitar o círculo familiar era ainda mais desejável para aqueles que pensavam do que para aqueles que não. A afeição de Wickham por Lydia era exatamente como Elizabeth previu, desigual à de Lydia por ele, ou seja, Lydia gostava mais dele do que ele gostava de Lydia. Ok. Ela mal precisou observar muito antes de se convencer de que a fuga foi realizada mais pela força do amor de Lydia do que do dele. E Elizabeth teria se perguntado por que, sem um violento afeto por ela, ele escolheu fugir. Porém, tinha certeza de que tal fuga se tornou necessária pelas dificuldades em que ele se encontrava, e, nesse caso, ele não seria o tipo de rapaz que resistiria a ter uma companhia. Lydia era excessivamente apaixonada por ele, chamando de querido Wickham em todas as ocasiões. Ninguém poderia ser comparado a ele. Wickham era o melhor em tudo no mundo. E ela tinha certeza de que ele mataria mais pássaros no começo de setembro, início da temporada de caça, do que qualquer outra pessoa do país. Mas por que tem que matar pássaro? Oxe. Mas tá bom. Não matem pássaros, tá? Fica aí o meu pedido para vocês. Em uma manhã, pouco depois da chegada do casal, enquanto Lydia estava com as duas irmãs mais velhas, disse a Elizabeth: Lizzie. Lydia falando, né? Acho que nunca contei a você sobre meu casamento. Você não estava quando eu contei tudo à mamãe e aos outros. Não está curiosa para saber como aconteceu? Na verdade, não, respondeu Elizabeth. Acho que todo silêncio sobre o assunto é pouco. Ah, você é tão estranha. Mas eu lhe contarei como foi. Nós nos casamos em Saint Clement, porque o alojamento de Wickham era na região dessa paróquia, e foi estabelecido que todos deveríamos estar lá às 11. Os tios e eu íamos juntos, e os outros nos encontrariam na igreja. Bem, chegou a segunda-feira e eu fiquei tão nervosa. Senti muito medo, sabe, de que algo acontecesse para adiar o evento. Isso me deixaria tão aturdida. E tinha a tia, que, enquanto eu me vestia, não parava de orar e falar como se estivesse fazendo um sermão. Pois é. No entanto, não ouvi mais do que uma palavra a cada 10, porque estava pensando, como pode imaginar, no meu querido Wickham. Estava ansiosa para saber se ele usaria o casaco azul. Bem, daí tomamos o café da manhã às 10, como de costume. Pensei que nunca mais acabaria, pois, no fim das contas, você precisa entender que o tio e a tia foram horrivelmente desagradáveis durante todo o tempo em que estive com eles. Acredite se quiser, não coloquei os pés para fora de casa nenhuma vez, apesar de ter ficado lá durante uma quinzena. Nenhuma festa, nem arranjo, nem nada. Claro que Londres estava meio vazia, mas o Little Theatre estava aberto. Bem, então, quando a carruagem alcançou a porta, o tio foi chamado para resolver uns assuntos com aquele homem horroroso, o Sr. Stone. Então sabe, né? Quando eles se encontram não tem fim. Bem, fiquei tão assustada que não sabia o que fazer, porque o tio era quem ia me levar até o altar. E se chegássemos atrasados, não poderíamos mais nos casar naquele dia. Mas por sorte, ele voltou em 10 minutos e assim partimos. Entretanto, depois pensei que se ele tivesse sido impedido de ir, o casamento não precisaria ser adiado, porque o Sr. Darcy também poderia ter me levado. O Sr. Darcy? Repetiu Elizabeth, com o supremo espanto. Sim, ele ia com Wickham, sabe? Mas, como sou tonta, eu me esqueci, eu não deveria ter dito uma palavra a respeito disso. Eu lhes prometi tanto. O que Wickham vai dizer? Precisava ser um segredo. Como assim? Se era para ser um segredo, não diga mais nada sobre o assunto, disse Jane. Você pode ter certeza de que não vou perguntar mais nada a respeito. Ah, certamente, disse Elizabeth, apesar de estar ardendo de curiosidade. Não vamos mais fazer perguntas. Tá bom. Obrigada, disse Lydia. Porque se vocês fizessem, eu com certeza contaria tudo e Wickham ficaria bravo. Com também encorajamento para perguntar mais, Elizabeth foi forçada a tirar essa opção de seu poder, fugindo. Mas viver na ignorância a esse respeito era impossível, ou pelo menos era impossível, não tentar descobrir mais nada. O Sr. Darcy esteve no casamento de sua irmã. Era o exato tipo de cenário e o exato tipo de companhia em meio aos quais ele aparentemente teria menos a fazer e a menor tentação de estar. O cérebro dela produziu velozes e selvagens conjecturas acerca do significado daquilo.
mas não se satisfez com nenhuma. Aquelas que mais lhe agradavam, enxergando a conduta dele à mais nobre luz, pareciam as mais improváveis. Não conseguia suportar tamanho suspense e, agarrando rapidamente uma folha de papel, escreveu uma carta curta para a tia, pedindo uma explicação do que Lídia deixou escapar. Se fosse compatível com a intenção de manter sigilo, ela acrescentou: você pode compreender minha curiosidade em saber como uma pessoa sem ligação com nenhum de nós e, comparativamente falando, um estranho à nossa família estaria em meio a vocês em uma hora dessas. Por favor, escreva logo e permita-me entender, a menos que por motivos muito fortes o segredo que Lídia julga necessário deva ser mantido, e então deverei me empenhar em suportar a ignorância. Não que eu vá, né? Acrescentou para si mesma e encerrou a carta. E minha querida tia, se você não me contar de uma maneira honrosa, serei obrigada a recorrer a truques e estratagemas para descobrir. O delicado senso de honra de Jane não lhe permitiu falar com Elizabeth sobre o que Lídia deixou escapar. Elizabeth ficou feliz até saber se suas indagações seriam de algum modo satisfeitas. Preferia não ter uma confidente. Vou cravar aqui, hein? Vou cravar. Esse livro aqui, ele não vai ter não vai ter um final legal. Eu tô achando, a partir disso que a gente acabou de ler aqui, que o final desse livro é: Darcy está tão perdidamente apaixonado por Elizabeth que ele fez questão de resolver esse problema para que Elizabeth, no caso, né, resolvendo aquela preocupação que Elizabeth tinha aqui sobre Darcy não querer se juntar a essa família devido a tudo isso. Então ele arranjou de pagar todas as dívidas mais uma vez, né, de Wickham, e mandar os dois para bem longe e assim ele não precisar se preocupar com Elizabeth se preocupando com essas questões que a preocupam. Eu acho que é isso. Porém, eu não gosto desse final, porque se for isso, vai ser um final bem preguiçoso, um final bem... Tá bom, né? Tem uma carta bem grande aqui, né? Tô pensando aqui se eu leio mais um capítulo ou não. Esse vídeo já tá bem grande. Acho que eu vou deixar pro próximo. Bom. Mas então é isso, pessoal. A gente vai terminar esse vídeo aqui com esse suspense. E a gente continua no próximo vídeo, no capítulo 52. Espero que não demore tanto quanto esse vídeo aqui, tá bom? Bom, mas então, se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo como é que você acha que vai terminar esse vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço.